E passamos muito rapidamente à questão número 8. Seja f a função de domínio r exceto menos 2 definida por f de x igual a e elevado a 2 menos x sobre x mais 2, se x for menor que menos 2 ou for maior ou igual que 2, e sendo x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4, se x estiver compreendido entre menos 2 e 2, exclusiva. Resolve os itens 8.1 e 8.2 sem recorrer à calculadora. 8.1. Averigua se a função f é contínua em x igual a 2. A nossa função é contínua em x igual a 2 se e só se é contínua em x igual a 2 significa que limite quando x tende para 2 à esquerda de f de x é igual ao limite quando x tende para 2 à direita de f de x, por sua vez, é igual a f de 2. Ou seja, por outras palavras, existe limite quando x tende para 2 de f de x. Okay? Em particular, como nós estamos a verificar quando x tende para 2, a função muda de um ramo para o outro e, portanto, vamos ter que utilizar uma das expressões para calcular um dos limites laterais e outra expressão para calcular o outro limite lateral. Vou começar pelo limite quando x tende para 2 à esquerda, que eu estou a verificar que é dado pela expressão de baixo, sendo de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4. Então vamos lá. Limite quando x tende para 2 à esquerda de seno de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4 vai ser, vamos já substituir o x por 2, que é seno de 2 menos 2 sobre 2 ao quadrado menos 4, que é seno de 0 sobre 0, que é 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Bom, este x ao quadrado menos 4 está a convidar-nos a aplicar aqui um caso notável, porque a gente já sabe que depois isto vai ficar x menos 2, x mais 2. E, portanto, um dos fatores deste denominador vai ser igual ao argumento do seno, o que é um convite depois para utilizar o nosso limite notável. Então fica limite quando x tende para 2 à esquerda de seno de x menos 2 sobre x menos 2, x mais 2. E agora vamos separar por aqui. Limite quando x tende para 2 à esquerda de seno de x menos 2 sobre x menos 2 vezes 1 sobre x mais 2. O limite disto tudo. Sai aqui para cima. Ficamos com limite quando x tende para 2 à esquerda de seno de x menos 2 sobre x menos 2 vezes limite quando x tende para 2 à esquerda de 1 sobre x mais 2. Isto aqui, quando nós substituirmos o x por 2, isto já não é uma indeterminação, isto vai dar 1 sobre 2 mais 2, que é 1 quarto. Como está a multiplicar, eu vou passar aqui para trás deste limite. Estamos com 1 quarto do limite quando x tende para 2 à esquerda, sendo x menos 2 sobre x menos 2. Bom, se nós fizermos novamente aqui a substituição, fica outra vez sendo 0 sobre 0. Esta indeterminação ainda não está levantada. De qualquer forma, como nós já temos aqui este denominador e este argumento sendo iguais, isto é um convite para agora utilizarmos uma mudança de variável. Vamos ver aqui uma mudançazinha de variável e vamos dizer que a nossa nova variável y é igual a x menos 2. Okay? Então assim, quando nós temos, portanto, x menos 2 vai ser uma reta mais ou menos deste, passa aqui em menos 2, passa aqui em 2, e quando eu vou aproximar-me de x por valores, quando o x se vai aproximar de 2 por valores inferiores, a nossa função y igual a x menos 2 vai se aproximar agora de 0, portanto aqui no y, de 0, mas por valores inferiores também. Então ficamos com um quarto de limite quando y tende para 0, mas à esquerda, de seno de, e agora vou substituir o x menos 2 aqui em cima e em baixo por y, seno de y sobre y. E isto aqui já é o nosso limite de referência. Independentemente do y estar a tender para 0 à esquerda ou à direita, ou indiscriminadamente, isto vai ser sempre 1. Isto vai ser 1 quarto vezes 1, ou seja, que dá 1 quarto. Isto é o limite à esquerda. Okay? Agora vamos ver o nosso limite à direita. O nosso limite à direita é dado pelo ramo de cima. Portanto, vamos fazer então limite quando x tende para 2 por valores à direita de f de x é o limite quando x tende para 2 à direita de e elevado a 2 menos x sobre x mais 2.
E não vamos partir do princípio que isto é uma determinação, vamos já substituir, fica e elevado a 2 menos 2 sobre 2 menos 2, isto vai ser e elevado a 0 sobre 4, que é 1 quarto. Ok, de facto não era indeterminação. Ok, fantástico. Portanto, é menos tempo que nós temos que gastar a levantar indeterminações. Então, o limite à esquerda é 1 quarto, o limite à direita é 1 quarto. Já agora, só para chegar de consciência, quanto é que é o f de 2? Bom, o f de 2, a função que dá o f de 2 é a de cima, enquanto x maior ou igual que 2. Então, quando nós substituímos o 2 lá em cima, portanto, vai dar o mesmo resultado. Portanto, é elevado a 2 menos 2 sobre 2 mais 2, que é elevado a 0 sobre 4, que é 1 quarto. E, portanto, daqui tiramos que limite, quando x tende para 2 à esquerda de f de x, é de facto igual a 1 quarto. Limite, quando x tende para 2 à direita de f de x, por sua vez é igual a f de 2. Logo, f de x é contínua em x igual a 10. Okay? Esse 8.1 já está feita. E já estamos a fazer o 8.2, estudo da função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos no intervalo de menos infinito a menos 2 aberto, e determina esses extremos caso existam. Na sua resposta, apresente o ou os intervalos de monotonia. Ora bem, então o estudo da monotonia de uma função é um convite para fazer o cálculo da primeira derivada dessa mesma função, e é exatamente isso que nós vamos fazer já de seguida. Em particular, nós estamos só a estudar o intervalo de menos infinito a menos 2 e, portanto, vamos então utilizar a expressão de cima. Portanto, é elevado a 2 menos x sobre x mais 2. E agora vamos derivar esta função. Como é que isto fica? Primeiro de tudo, isto é um quociente, portanto a primeira regra que nós vamos utilizar vai ser a regra do quociente e vai ficar e elevado a 2 menos x linha vezes x mais 2 sem derivar, sem alterar, menos e elevado a 2 menos x sem alterar, vezes a derivada de x mais 2. Tudo isto a dividir pelo denominador, x mais 2 ao quadrado. Bom, então vamos lá de facto aplicar fazer as restantes derivadas. Aqui ficamos com a derivada u' vezes e elevado a u, ou seja, em que u' é a derivada do nosso expoente, que é menos 1. Então isto fica menos da derivada do expoente, é elevado a exatamente aquilo que lá está, 2 menos x, e aqui não muda nada, fica x mais 2, menos, aqui também não vai alterar nada, 2 menos x, e a derivada de x mais 2 é 1, que é o coeficiente deste x, portanto aqui fica assim, tudo sobre x mais 2 ao quadrado. Bom, o que é que nós podemos colocar em evidência? Eu vou colocar em evidência o menos, porque até aparece-me aqui o menos e aqui outro menos. Menos é elevado a menos 2 menos x, menos é elevado a 2 menos x. Multiplica por aqui sobra o x mais 2, daqui sobra mais 1. Okay? Devia ter aqui, ok? A dividir por x mais 2 ao quadrado. Portanto, este 1 vem do facto disto aqui, é como se fosse 1 a multiplicar por isto aqui. Portanto, daqui, quando eu coloco menos e elevado a menos 2x, sobra isto, e daqui, quando eu coloco e elevado a 2 menos x, sobra aqui este 1. Como eu coloquei o menos também em evidência, sobra mais. Agora, isto fica x mais 2, portanto, é só fazer esta adição, é elevado a 2 menos x vezes x mais 3 sobre x mais 2 ao quadrado. Não há nada que eu possa cortar, não há nada mais que eu possa fazer em termos de operações, portanto vamos deixar mesmo assim. Esta é a nossa derivada, a expressão da nossa derivada é esta. O que é que nós temos que fazer adicionalmente? Vamos ver, no intervalo em que nós estamos a estudar, portanto atenção, nós estamos a estudar a função de menos infinito a menos 2 aberto. Dentro desse intervalo, quais são os zeros desta função? São bons candidatos, não são necessariamente, mas são bons candidatos a extremos. Vamos lá fazer a derivada. F' de x é igual a 0 e equivalente a dizer que menos e elevado a 2 menos x vezes x mais 3, tudo a dividir por x mais 2 ao quadrado é igual a 0. Portanto, tenho aqui então uma função racional, portanto não é uma função racional, mas portanto, é um quociente que é igual a 0. Quando é que os quocientes são iguais a 0? Quando lá em cima é igual a 0 e cá em baixo é diferente de 0, que é para... Se cá em baixo é diferente de 0, exclui-se essa solução porque não faz parte do domínio, portanto este também perde esse 0. Fica menos.
é elevado a 2 menos x vezes x mais 3 é igual a 0 e x mais 2 todo ao quadrado é diferente de 0. Ou seja, daqui quando é que isto é igual a 0? Isto já está fatorizado, portanto é isto é igual a 0 ou então este outro fator é que é igual a 0. Menos e elevado a 2 menos x é igual a 0 ou x mais 3 é igual a 0 e daqui, mesmo depois passando o quadrado para o outro lado, fica só, a única maneira disto ser igual a 0 era se x fosse igual a menos 2. Portanto, menos 2 mais 2 é 0, 0 ao quadrado é 0. Portanto, x tem que ser diferente de menos 2. E daqui, isto é um 3. Daqui sai que, primeiro, esta situação é elevado a menos 2x é sempre positivo, portanto, com menos a 3 isto é sempre negativo, portanto, nunca vai dar 0. Isto não tem zeros, isto é impossível. Ou daqui sai a solução x igual a menos 3 e x diferente de menos 2. Okay? De qualquer forma, o nosso intervalo já era aberto em menos 2, mas não interessa, fica aqui mencionado. De qualquer forma, isto não vai influenciar isto e, portanto, o nosso zero é x igual a menos 3. Agora, vamos organizar isto numa tabela e vamos, de facto, estudar o sinal desta nossa função. Vamos fazer aqui uma linha para estudar o sinal disto e o sinal disto, separadamente. Portanto, menos é elevado a 2 menos x para uma determinada linha, depois a seguir para o x mais 3, já sabem que isto vai multiplicar com isto, e depois estas duas coisas, o resultado desta multiplicação depois vai somar com, ou dividir aliás, por x mais 2 tudo ao quadrado. E cá em baixo coloco uma linha para o f, linha de x, e depois mais uma linha para o f de x. Portanto, tirar de facto conclusões em relação à nossa função principal. Em que intervalo? Começa em menos infinito. Vou colocar aqui nas colunas apenas os zeros desta expressão da primeira derivada, que é apenas o x igual a menos 3. Menos 3. E depois termina em menos 10. E depois em menos 2 já nem sequer está definido. Portanto, eu vou já colocar aqui. Portanto, isto não está definido, não quero estudar isto em menos 2. Já aqui que é para não haver, para não dar aso a enganos. Agora, vamos começar a ver zeros. Isto aqui, zeros e sinais. Isto aqui não tem zeros neste intervalo, em particular é elevado a 2 menos x é sempre positivo, mas com este sinal de menos cá atrás fica tudo sempre negativo. X mais 3 é uma função afim, tem zero aqui em x igual a menos 3 e é crescente, portanto aqui é negativa e aqui é positiva. Depois x mais 2 ao quadrado não tem zeros neste intervalo, portanto teria aqui, mas de qualquer forma isto já não faz parte do nosso intervalo de estudo. Portanto, isto aqui ou é sempre positivo ou é sempre negativo. Não, mas é um quadrado, portanto é sempre positivo, né? Sempre positivo. Ok. Depois, para a primeira derivada, ficamos com menos vezes menos dá mais. A dividir por mais dá mais. Menos multiplicado por 0 dá 0. 0 por positivo dá 0 na mesma. Menos multiplicado por mais dá menos. A dividir por mais dá menos. Conclusões é que nós podemos tirar em relação à nossa função original, que no intervalo de menos infinito até menos 3 a função é crescente pelo facto da primeira derivada ser positiva, aqui é negativa, e temos uma situação em que a nossa derivada é 0 e a função passa de crescente para decrescente, então aqui necessariamente temos um máximo. A única coisa que nós podemos concluir é que é um máximo relativo, mas ainda assim é um máximo. Bom. Então agora basicamente vamos só dar a nossa resposta. Então, primeiro, intervalos de monotonia. A função f de x é crescente de menos infinito até menos 3 fechado. F de x é decrescente no intervalo fechado de menos 3 a menos 2 aberto. F de x tem máximo relativo em x igual a menos 3. E pede-me nomeadamente para determinar o valor desse mesmo máximo. E o máximo de f de x é, vou fazer aqui à parte, porque isto precisa de cálculos, o máximo da função eu vou buscar a expressão da própria função. Da função f de x, naquele intervalo, é e elevado a 2 menos x sobre x mais 2. Então, o f de menos 3 será e elevado a 2 menos 3 sobre menos 3 mais 2. Ou seja,
2 mais 3, 5 é à quinta e cá em baixo está menos 1, portanto isto está menos e à quinta. Okay? Ou seja, f de x tem um máximo relativo para x igual a menos 3 e o seu valor é menos e à quinta. Menos e à quinta. E cá está, portanto, está tudo dado, portanto, está estudada a monotonia e o máximo e está determinado o máximo, portanto, está tudo. A 8,2 já está.